Gente querida, boa noite. Vocês estão bem? Quem esteve aqui na festa ontem? Caramba. Quem gostou? Gente, eu prometo que muito em breve as fotos já estarão disponíveis, tá? Tem pouquinha foto só pra gente dar uma olhada, mas prometo que vou correr com isso aí para liberar as fotos para vocês. Mas eu também ouvi dizer que eu acho que daqui a pouquinho vai ter a parte 2, hein? Se você for esperto e já garantiu as suas fichas, eu acho que você vai aproveitar um pouquinho mais a festa hoje ainda. Amém? Gente, eu queria hoje compartilhar uma mensagem com vocês. Algo que eu busquei bastante essa semana, pesquisei bastante, ouvi muito. E eu acredito mesmo que alguém precisa ouvir essa palavra hoje. Não é nada novo, não é nada tão assim transformador, tão revelador, mas é algo muito profundo que nós precisamos sempre estabelecer e sempre ter muito bem na nossa mente essa mensagem. E eu quero começar a ler um texto com vocês, que está lá em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e o 17. Mateus 3, 16 e 17. Se você abriu, diga amém. Pouca gente ainda, vamos lá. Mateus 3, 16, 17. Diz assim, ó gente. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Amém? Gente, falar para vocês assim, eu pensei muito de verdade, desde que a mensagem já estava pronta, eu pensei na ordem dos tópicos que eu vou falar, na ordem da mensagem que eu montei aqui, do esboço. Eu tentei fazer vários arranjos diferentes, organizar as ideias aqui, para construir uma linha de raciocínio, construir uma linha de pensamento, dar uma sequência aqui nas ideias. Mas eu vou falar para você que eu não consegui, e eu já dei um spoiler da mensagem toda aqui só nessa primeira leitura. Mas, como eu também acredito que nada é por acaso, eu acho que alguém precisava ouvir isso essa noite. Então, se eu pensei tanto em dar um jeito de organizar diferente as ideias e não teve como, eu acho que logo de cara alguém precisava ouvir isso. Esse texto que nós acabamos de ler, que diz assim: Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós já te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão maravilhoso de louvor e de adoração que tivemos aqui, Senhor, ó Pai. Obrigado pela manifestação da tua presença aqui em nosso meio, Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por o Senhor já estar falando conosco. E cremos, ó Deus, que o Senhor ainda tem muito mais para essa noite. Fale conosco, Senhor, ó Pai. Revela-nos a Tua vontade, que possamos ouvir a Tua voz aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus vai falar com você. Gente, palavra de hoje. Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesta noite. O dicionário diz que a palavra identidade significa conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Conjunto de características que distinguem uma pessoa. Identidade é aquilo que nos caracteriza, que nos permite o nosso reconhecimento, que nos difere uns dos outros, certo? E aí eu te pergunto, qual é a sua identidade? Quem é você? Como é que você me responde essa pergunta? Existem muitas maneiras de você responder essa pergunta para mim. Quando alguém vira e pergunta assim, quem é você? Você pode me responder falando o seu nome, sua idade, seu estado civil, a sua nacionalidade. Você pode falar da sua profissão, você pode falar da sua cor, você pode me falar o seu time do coração, o time que você torce. Enfim, tudo isso te define, certo? Tudo isso te caracteriza. Só que agora pensa comigo. Se você for no cartório amanhã, você pode mudar seu nome. Não pode?
É permitido. Por mais que você negue e por mais que você tente esconder, hoje você está mais velho do que ontem. Então a sua idade está mudando o tempo todo também. Certo? Você pode, gente, mudar a sua nacionalidade, mudar de cidadania também. Você pode, inclusive, mudar a sua cor. Eu não sei como isso, mas é possível. Tem gente que conseguiu aí já. Seu estado civil pode mudar, certo? Você pode mudar a sua profissão também. Você pode mudar de área completamente, começar a trabalhar em uma coisa completamente diferente do que você sempre fez. Mas por favor, tá, gente? Jamais mude de time, porque isso não se faz, beleza? Não pode mudar de time. Brincadeiras à parte aqui, pensa comigo. Como que o conjunto de qualidades e características que me definem, que me distinguem, que me caracterizam, é tão variável assim? Se tudo aquilo que eu uso para me definir pode mudar a qualquer hora, como que eu uso essas informações para falar sobre a minha identidade? Então o que eu queria falar aqui nessa noite é sobre uma identidade mais profunda, sobre algo que não muda dessa forma, algo que não é tão variável assim, sobre uma característica que perdura por gerações, que nada pode alterar isso, sobre a nossa digital, como todos nós temos algo que é único, que é singular e que nunca vai mudar. É sobre isso que eu quero falar essa noite, amém? E eu queria estudar com vocês alguns conceitos importantes. Eu queria de verdade que você pudesse anotar aí algumas informações importantes que nós queremos falar aqui, sobre alguns conceitos, antes de eu entrar realmente em tudo que nós vamos falar sobre a nossa verdadeira identidade aqui então, eu quero estabelecer alguns pontos com vocês. E a primeira coisa que eu quero falar, gente, é que a nossa verdadeira identidade, ela é imutável. Fala comigo assim: a minha verdadeira identidade é imutável. Como eu falei acima então, gente, nós usamos tantos adjetivos, tantas qualidades e características para nos descrever, que podem mudar, e ok, tudo isso está certo, só que existe uma verdadeira identidade nossa, que é imutável. Há uma voz que nos define, a voz de Deus define a nossa verdadeira identidade. Só que tem um detalhe, sempre que essa voz define a nossa identidade, existe uma segunda voz que vem para desafiar a nossa identidade, para tentar colocar em dúvida quem realmente nós somos. Não sei se você já ouviu isso, sabe quando alguém elogia alguém, e outra pessoa vira e fala: você fala isso porque você não convive com essa pessoa? Leva para sua casa então, quero ver se vai gostar tanto assim. Quem já ouviu essas coisas? Quem já viu isso? Sempre que você tiver uma voz que define a sua identidade, uma outra voz vem para desafiar. Lê comigo o texto de novo, que nós começamos a mensagem aqui, gente, de Mateus 3, 16 e 17, diz assim, ó: depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Terminamos o capítulo 3, vira a página aí, capítulo 4, logo na sequência, dos versículos 1 ao 11, diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar.
Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Capítulo 3. Deus diz: você é meu filho amado. Capítulo 4. Vem um atormentado do inimigo falar: se você é filho amado. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Não existe se na nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, ela é imutável. Só que alguém sempre vai tentar colocar em dúvida essa identidade. Se você é quem você diz ser, por que você está passando por isso? Se você é quem você diz ser, por que aconteceu isso na sua vida? Se você é quem você diz ser, por que você está vivendo todo esse problema que você está vivendo aí? Se você é quem você diz ser, por que você passa por essa situação? E eu queria que você guardasse algumas coisas nessa noite. Eu queria que você guardasse que a circunstância não muda a nossa identidade. Circunstância nenhuma vai mudar quem você é. Circunstância nenhuma muda a sua identidade. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, gente. A circunstância não muda a sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que tenha acontecido, não importa o que vai acontecer essa semana, a sua identidade não vai diminuir por causa disso. A sua identidade não vai mudar. A realidade circunstancial, gente, da nossa existência não define a nossa identidade. E sabe por quê? Abre lá comigo em Efésios 1, capítulo 4. Efésios 1, 4. Diz assim, ó: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, Deus já tinha decidido que nós seríamos filhos dele. Antes de qualquer circunstância que você tenha enfrentado, antes de qualquer circunstância que você venha enfrentar, Deus já tinha decidido que você seria filho dele. A circunstância ao nosso redor, a realidade ao nosso redor, não vai mudar a nossa identidade, gente. Amém? Segunda coisa que eu queria que você guardasse também nessa noite: o lugar não muda a nossa identidade. Fala para a pessoa aí, gente: o lugar não muda a sua identidade. Lê comigo, por favor, o texto que está lá em Daniel, história de Daniel, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 8, diz assim, ó: no terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz
que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Até aqui a leitura. Gente, não importa onde você esteja, a sua identidade ela é a mesma. Daniel e seus amigos saíram do país onde eles estavam, saíram da tribo onde eles viviam, foram levados como escravos, uma circunstância completamente diferente, para outra nação, para outro país, para outro lugar. Lhes foram dados outros nomes, inclusive, só que a identidade deles não muda por causa disso. Há uma decisão que Daniel faz ali na hora, de decidir não se alterar, decidir não mudar quem ele é. Não importa que o lugar onde ele viva tenha mudado, a identidade dele não muda, porque o lugar em que nós estamos não altera quem nós somos. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer também que você pode estar num lugar em que ninguém acredita em Deus, isso não muda a sua identidade. Você pode estar num lugar onde todo mundo debocha da sua fé, debocha daquilo que você acredita, isso não muda a sua identidade. Você pode estar num lugar, gente, que o tempo todo você ouve músicas impróprias, ou conversas impróprias, ou um clima nada agradável. Isso não muda a sua identidade. Você pode estar num lugar que as pessoas falam palavrão o dia inteiro, ou qualquer outra coisa do tipo. Isso não muda a sua identidade de filho de Deus. Salmo 139, versículos 7 a 12, chega a dizer assim: é impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. Onde quer que você esteja, Deus está lá, e Ele está lá para confirmar e para validar a sua identidade de filho dEle. O lugar não muda a nossa identidade, gente. Amém? Outra coisa que eu preciso que você saiba, que você guarde aqui nessa noite: o erro não define a sua identidade. Fala para a pessoa do seu lado: o erro não define a sua identidade. Os erros que nós cometemos, gente, o que já aconteceu, não define e não altera quem nós somos. Abra lá comigo, eu quero ler um texto muito conhecido, em Lucas 15. Eu vou começar a partir do versículo 11 e vou ler a história. Lucas 15, 11. Diz assim, ó: para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quanto ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Essa história é muito conhecida. 2 filhos, um filho decide que já está grandinho o suficiente para viver a própria vida, para andar com as próprias pernas, chega no pai, pede a sua parte da herança e resolve ir embora e viver de acordo com o que pensava, de acordo com o que queria. E o texto diz que ele gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Ele errou. Acontece, gente. Ele errou, todo mundo erra. A vida dele desandou, ele perdeu todo o dinheiro que tinha, perdeu dignidade, se encontrava num lugar e numa circunstâncias totalmente deploráveis, totalmente desfavoráveis. E o texto diz que ele tinha tanta fome que ele desejava comer. O texto não diz que ele comia a comida dos porcos, fala que ele queria comer e nem isso ele conseguia. Imagina o estado então que ele estava. Mas aí ele se encontra no seu pensamento, ele percebe que ele errou. Ele fala, eu errei. E aqui ele acha que por causa do erro que ele cometeu, a identidade dele foi alterada. Porque ele fala assim, eu vou voltar para casa e eu vou falar para meu pai que eu errei, e por causa disso eu nem mereço mais ser chamado de filho, já nem tem mais esse status de filho, porque o erro que eu fiz foi muito grave, foi muito pesado, foi muito feio, foi muito ruim, que eu já não mereço mais esse título na minha vida, eu não mereço mais esse cargo, eu não mereço mais ser chamado de filho. E na hora que o pai vê esse filho voltando, ele corre ao seu encontro e chama de filho. Meu filho voltou para casa. Ele saiu como filho, ele errou tudo que ele tinha para errar, mas ele voltou como filho também, porque o erro que ele cometeu não muda a identidade que ele tinha. Muitas vezes, gente, nós pensamos que os erros que nós cometemos, as decisões que nós tomamos, alteram a nossa identidade. Sabe aquela história bem clichê da nota de 100 reais amassada? Nem sei com quantos reais começou essa história. Vamos pegar uma nota de 100 aqui. Gente, uma nota de 100 reais amassada, suja, rasgada, rabiscada, vale quanto? Nós estamos assim, sujos, rabiscados, amassados, destruídos, mas o nosso valor não muda. A nossa identidade não muda. O nosso valor continua o mesmo. Não ache que o seu erro te define. Volta mais na história, lá no Éden, quando o homem e a mulher pecaram e pensaram que por conta do erro deles, a identidade tinha sido alterada. Deus chega e pergunta o quê? Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Chega no homem e fala, onde é que você está? Deus não chega perguntando o que foi que você fez, por que você errou. Deus não vem com acusação, não vem com julgamento. Deus não estava preocupado com o erro dele ali, Deus estava preocupado com a ausência do homem ali. Não pense jamais que o erro que você cometeu alterou a sua identidade, ou que alterou aquilo que Deus pensa a seu respeito. Sabe por quê? Em Isaías 43, 25, anota esse texto aí, Isaías 43, 25, diz assim, Deus falando, mas sou eu mesmo, que apaga os seus pecados por amor de mim e que nunca mais se lembra deles. Você precisa saber que Deus já perdoou os seus pecados, deles Deus não se lembra mais. Deus não fica jogando na nossa cara os nossos erros, não fica trazendo à tona toda a discussão que a gente tem com Ele, e Ele mesmo diz que Ele nem se lembra mais, porque um erro não altera a nossa identidade para Ele. Amém? Outra coisa, gente, que eu preciso que vocês guardem aqui nessa noite. O sentimento não muda a nossa identidade. Fala para a pessoa aí, o sentimento não muda a sua identidade. Como assim, Renan? Volta lá no texto de Lucas 15, filho pródigo que nós estávamos lendo. Vamos seguir a leitura ali a partir do versículo 25 agora. Diz assim, mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando, quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar vivo e com saúde. O filho mais velho ficou irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor,
e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo este tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Olhe, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Até aqui a leitura. Gente, no mesmo dia, os dois filhos desse homem pensaram que eram escravos, pensaram que a identidade deles estava mudada e já não se viam mais como filhos. Um dos filhos pensou que ele perdeu esse direito de ser chamado de filho por causa do erro. E o outro apenas se sentiu traído, se sentiu injustiçado, sentiu uma revolta em seu coração e também já se colocou como escravo, porque todos esses anos eu fiquei aqui com o Senhor, trabalhando igual um condenado, igual um escravo. Mas de novo o pai vira e fala, meu filho, tudo que tenho é seu, você sempre esteve aqui comigo. Gente, não pense que o seu sentimento vai mudar quem você é. Não muda. O seu sentimento de indignação, de revolta, de tristeza, o seu sentimento de incapacidade, o seu sentimento de inferioridade, de injustiça, de revolta, não muda quem você é. Não muda a sua identidade. Sabe por quê? Porque a nossa verdadeira identidade, gente, ela é imutável. Amém? Porém, algumas coisas, gente, algumas coisas elas podem destruir, elas podem desfigurar, ou elas podem atrapalhar a nossa percepção de identidade. Alguns pontos podem destruir a imagem que nós temos de nós mesmos. E eu quero falar com vocês sobre isso. Anota aí a primeira coisa. O que pode destruir a nossa identidade? Andar com pessoas que não têm identidade. Já andou com gente assim ou não? Gente que não tem identidade nenhuma, que você não sabe quem a pessoa é, você não sabe definir a pessoa, cada hora que passa a pessoa está de um jeito, vive mudando toda hora, muda de humor, muda de aparência, muda de tudo que você possa imaginar ali, que não tem como você ficar definindo essa pessoa. São pessoas assim, gente, que se deixam levar pelas circunstâncias que acontecem, pelos lugares onde elas se encontram, pelos erros que cometem, pelos sentimentos que estão em seu coração. Pessoas que ficam seguindo moda atrás de moda. Mas vamos lá, quem nunca ouviu essa frase aqui? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. É fácil isso, gente. Se você observar com quem você anda, vai dar para saber quem você é. Tem um escritor, Jim Rohn, que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Já escutou isso em algum lugar ou não? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E aí eu te pergunto, com quem você tem andado? Gente, chega um determinado ponto da vida assim, que todo mundo aqui já é capaz de definir com quem vai andar, definir onde que vai estar, definir com quem vai falar, com quem você vai ter liberdade, quem vai estar inserido na sua vida. Não é porque você conheceu alguém uma vez na sua vida, falou com alguém uma vez na sua vida, que essa pessoa vai estar inserida na sua realidade, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque é fato, gente, você vai se assemelhar com quem você anda. As pessoas ao seu redor vão acabar definindo quem você é ali. E a Bíblia deixa isso muito claro. E eu separei alguns textos que deixam isso muito claro. Primeiro texto, gente, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, ó: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20, aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também, mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Provérbios 22, 24, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. A Bíblia é bem clara, gente. Você vai acabar pegando os costumes das pessoas com quem você anda. Se você só anda com gente ruim, você sabe que você se tornará uma pessoa ruim.
nós acabamos pegando os costumes, imitando as condutas, acabamos falando como pessoas. Isso é nítido, gente. Isso que todo mundo percebe, que você está copiando alguém, que você está imitando alguém. Deixa eu te falar, todo mundo aqui também já é grandinho o suficiente para analisar as companhias com quem tem andado, as conversas que tem tido, os lugares que tem frequentado. Então pensa comigo, com quem você anda, porque isso vai definir quem você é. Isso pode atrapalhar a sua identidade, pode desfigurar a sua imagem, pode destruir a sua identidade. Pode fazer com que você não consiga mais enxergar a identidade imutável que nós temos. Por quê? Porque nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E andar com as pessoas erradas pode atrapalhar a nossa identidade. Amém? Outra coisa que pode atrapalhar, pode destruir, pode desfigurar a nossa identidade: falta de convicção. O dicionário diz que a palavra convicção significa crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Você é uma pessoa convicta? Você é uma pessoa que tem uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo com base em provas ou então em razões íntimas no seu ser e não muda isso, não importa o que as pessoas falem? Olha esse texto aqui, gente, de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Abra lá comigo, 1 Samuel 17, 23, diz assim, ó: enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir, amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali, para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles. E continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu, você ainda é muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi, convicto, não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Gente, olha quanta coisa Davi teve que escutar. Ele foi xingado pelo irmão dele, todo mundo duvidou da capacidade dele, o rei fala que não tem como ele fazer aquilo que ele quer, porque ele não é capaz. Se coloca no lugar de Davi agora. Você ainda iria enfrentar Golias ou já tinha desistido no meio do caminho, depois de tudo isso?
Você tem convicção na sua identidade? Ou se as pessoas apertam um pouquinho, você já cede? Você já desiste? Você já muda a sua opinião? As pessoas sempre irão colocar em dúvida quem você é. Só que você precisa ser convicto. Você precisa ter firmeza em quem você é, na sua identidade, na sua capacidade e naquilo que Deus te chamou e te colocou para fazer. Porque por mais que coloquem empecilhos no caminho, gente, se você está convicto, se você sabe, Deus te dá a vitória. E Deus te valida, e Deus te confirma a sua identidade. Efésios 4,14 diz assim, ó: então não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez com que a mentira soasse como verdade. Nós precisamos chegar nesse nível, gente, de não sermos mais como crianças, que ficam mudando de opinião o tempo todo, ficam mudando de identidade o tempo todo, só porque alguém fala alguma coisa ao nosso respeito, ou a respeito da situação que está diante de nós. Se você tem convicção de quem você é, vá em frente. Não deixe que nada e nem ninguém destrua a sua identidade, desconstrua a sua identidade, ou coloque em dúvida quem você é. Cuidado a quem você dá ouvidos. Não deixe ninguém atrapalhar a sua identidade. Amém? Terceira coisa, o que pode destruir a nossa identidade? O que pode atrapalhar a nossa identidade, gente? Comparação. E essa é clássica, né? Essa aí todo mundo já sabe. Comparação destrói a identidade. Por quê? Porque faz com que você queira ter a identidade do outro. Porque você pensa que a identidade do outro é melhor do que a sua própria identidade. Nós temos, gente, uma tendência natural de pensar que a grama do vizinho é mais verde. Tô certo? Só que você sabe que o seu vizinho também está pensando que a grama do outro é mais verde que a dele, né? Isso é um ciclo sem fim. Enquanto você acha que alguém é melhor do que você, esse outro alguém também está pensando isso de outra pessoa ainda, gente. Comparações, eu estava pesquisando, diz que podem elevar o estresse, a ansiedade e até mesmo causar depressão. Por quê? Porque você nunca estará satisfeito com a sua identidade, sempre se comparando com a identidade de outras pessoas, e você já começa a pensar que é impossível alcançar essa identidade. Se é impossível alcançar, você se deprime a um ponto que pode causar grandes problemas para você também. Fala comigo assim, ó: ninguém é igual a ninguém. Não existem histórias iguais, gente. Não existem pessoas iguais. Nós temos o péssimo hábito, o péssimo costume de ver o resultado final e ignorar todo o processo. E achar que a parte que nós enxergamos é tudo lindo, maravilhoso, e colocar isso como a nossa meta, colocar isso como o nosso ideal. Tem uma história de uma pessoa que eu vi uma vez, que fala assim, hoje uma pessoa bem notória, assim, tipo na mídia, uma pessoa de grande status, que é muito visível. Então todo mundo hoje vira e fala: nossa, como eu queria ter a vida de fulano, que a vida de fulano parece tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. Aí essa pessoa conta que escuta isso, só que ninguém pergunta como é que foi, né, chegar até ali. Ninguém quer saber que essa pessoa perdeu a mãe com 15 anos de idade. Aí ele vira e fala assim: quer trocar? Pega a minha vida aqui hoje, mas você vai perder a sua mãe também. Você vai perder algo, o que eu perdi em todo esse processo, você perde aqui também. Se você estiver de acordo, beleza. Porque hoje nós enxergamos só o ponto final de todo um processo, de toda uma vida, de toda uma realidade, e pensamos que isso é o cenário ideal, pensamos que esse é o objetivo, e não levamos em conta tudo aquilo que as pessoas passam e enfrentam para chegar até lá. Quem que já idealizou tanto uma pessoa, idealizou tanto alguma coisa, que quando você teve, ou você conseguiu, ou você conheceu, você percebeu que não era tudo isso que você imaginou? Alguém já passou por isso ou não? Não se compare, gente. Você não precisa se comparar. E eu tenho um outro ponto aqui que eu queria abrir ainda nesse tópico, gente, porque existe essa comparação que nós fazemos de observar a vida do outro e pensar que a vida do outro é tão melhor que a nossa, que nós queremos isso para nós. Mas existe também, gente, uma comparação que nós fazemos, que é a comparação por admiração. O que eu quero falar, o que eu quero dizer com isso? Que é quando você deseja tanto, mas deseja tanto ser admirado por uma pessoa,
por 2 pessoas, por 3 pessoas específicas, que você cai no jogo do fazer por merecer. Você cai no jogo da conquista. É quando você quer ser tanto admirado por alguém que você empenha todos os seus esforços para adequar a sua identidade àquilo que você acha que a outra pessoa admira, aquilo que você imagina que a outra pessoa deseja. E aí nesse processo todo você já começa a se desfigurar. Você já vai perdendo a sua identidade, você já não sabe mais quem você é. E esse jogo, gente, da admiração, ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele nos oprime bastante. Porque nós colocamos a nossa identidade condicionada àquilo que nós pensamos que outra pessoa quer, para poder nos admirar. E aí nós não conseguimos. Nós ficamos o tempo todo pensando no que fazer, no que ser, para arrancar o aplauso de alguém que nós queremos, para arrancar o elogio de alguém que nós queremos, que quando nós não conseguimos, nós já não sabemos mais quem nós somos. Nós já perdemos a nossa identidade no meio do caminho. Nós começamos a mudar toda a nossa identidade só para agradar 1, 2 ou 3 pessoas, para tentar impressionar essas pessoas, para conseguir alguma admiração, para poder conseguir algo. E quando nós não somos correspondidos nesse desejo nosso, o que nós já começamos a pensar? Que a culpa é nossa, que eu fiz alguma coisa que eu não sou digno do aplauso da pessoa que eu tanto queria, da admiração de alguém que eu tanto queria, do elogio de alguém que eu queria tanto. E eu já começo a me culpar, já começo a achar em mim erros que não existem, porque eu condicionei a minha identidade à imagem que eu criei que a pessoa queria. E aí quando eu percebo que eu já não sou o suficiente para isso, existe algo ainda mais perigoso, que é quando eu percebo que a pessoa de quem eu espero tanto a admiração, admira o outro. Quando alguém de quem eu espero tanto alguma coisa, está entregando essa admiração toda para outra pessoa. E aí eu olho para a vida dessa outra pessoa e percebo que ela não atende os requisitos que eu criei. Eu falo, mas como assim? Por que você vai gostar de fulano e não vai gostar de mim? Sendo que eu me transformei inteiro para poder te agradar, eu faço mais do que essa outra pessoa faz por você, e ainda assim você não me admira? E o que acontece nesse jogo todo? Eu já passo a ter raiva dessa outra pessoa, que não tem nada a ver com a história. Porque alguém de quem eu esperava a admiração, admira outra pessoa. E eu me coloco numa posição de comparação. Comparação primeiro, com uma imagem que eu criei na minha cabeça, de quem eu acho que você queria que eu fosse. E segundo, me comparar com quem tem a sua admiração, com quem tem o seu afeto. E nada disso ainda me satisfaz. E eu condiciono toda a minha identidade ao merecimento da sua admiração. Eu condiciono a minha identidade ao fazer por merecer. Só que deixa eu te falar uma coisa, gente. A nossa identidade, ela é recebida, ela não é por merecimento. Quem nós somos é por recebimento, gente. A nossa identidade, ela é recebida, ela não é conquistada por nossos esforços. Como nós lemos aqui já, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Não se compare não. Você é único e você é necessário. Em Romanos 12, versículo 4, diz assim: pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Fala para a pessoa do seu lado, gente, que ela precisa ouvir isso. Ó. Você é único, e eu preciso de você desse jeito. Amém? Beleza, já vimos que a circunstância, o lugar, o erro, o sentimento não podem mudar a nossa identidade. Vimos também que existem certas coisas que podem atrapalhar a nossa imagem, atrapalhar a nossa visão, podem nos desfigurar,
podem destruir a nossa identidade. Andar com as pessoas erradas, não sermos pessoas convictas e ficarmos o tempo todo nos comparando. Agora eu quero falar com vocês então, gente, vem um questionamento. Qual é então a nossa verdadeira identidade? Anota aí, a primeira coisa, escolhidos. Você é escolhido por Deus. Uma pergunta, quem aqui já foi escolhido por último num jogo, numa gincana, lá tá tirando os times, você foi o último a ser escolhido? Quem? Gente, com Deus não é assim não, tá? Você é a primeira escolha dele. Você não é a sobra. Você foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Jeremias 1:5 diz assim, ó: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. A sua identidade não é de sobra, a sua identidade é de escolhido. Primeira escolha no draft celestial, escolha mais valiosa, você não é sobra. Antes de você nascer, Deus escolheu você. Amém? Segunda coisa, nossa identidade, libertos e perdoados. Você é liberto e você é perdoado. Colossenses 1:14 diz assim: é Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Nossa verdadeira identidade é de uma pessoa liberta e de uma pessoa perdoada. O que isso quer dizer? Isso significa que nós não carregamos mais o peso da culpa, não carregamos mais o peso do erro, nós não estamos mais presos a vícios, a situações, a histórias, a contextos, a costumes, a hábitos. Nós somos libertos de tudo e nós somos perdoados por Deus. A verdadeira identidade liberta de qualquer história que você já tenha vivido, de qualquer história que você esteja vivendo. Gente, sai fora desse pensamento de que a vida inteira foi assim. Seja liberto disso e vá em direção à sua verdadeira identidade em Deus. Amém? Terceiro, a nossa verdadeira identidade é de salvos. Você foi salvo por Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, portanto, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Como eu falei lá atrás, gente, a nossa verdadeira identidade, ela é imutável. Ela não é condicionada aos nossos esforços, ela não é condicionada ao merecimento. O texto aqui que nós lemos de Efésios diz que a salvação é um presente de Deus. Ela não depende do meu e do seu esforço. E essa é a nossa verdadeira identidade, imutável. Nós somos salvos. Amém? Quarto, nós somos abençoados. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é abençoado. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim, ó: então o Senhor disse a Abraão: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Eu não sei você, mas eu me incluo nesse todos os povos da terra que está escrito lá em Gênesis. Se lá em Gênesis fala que por causa de Abrão, por meio de Abrão, todos os povos da terra seriam abençoados, eu estou dentro dessa lista aí. Então a Bíblia garante que eu já sou abençoado por Deus. Por mais que eu não me sinta às vezes, eu sou abençoado. Efésios 1:3 diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Lembra do que eu falei aqui, gente? O sentimento não muda a nossa identidade.
Não é porque você não se sinta abençoado momentaneamente que a sua identidade não é de abençoado por Deus. Um dia ruim não vai mudar isso. Você é abençoado por Deus. Amém? Quinto, qual é a nossa verdadeira identidade? Povo de Deus. Nós somos povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não chegavam a ser povo, agora são o povo de Deus. Antes, vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus, agora é a própria vida de vocês que foi mudada por ela. O texto diz que nós não éramos nem mesmo um povo, e agora nós somos povo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de amor, do Deus de paz. A nossa identidade, gente, não é de cidadania terrena, mas é de cidadania celestial. E o mundo pode passar por crises, podem acontecer coisas aqui, o céu nunca está em crise, o céu não muda, e a nossa identidade é de povo de Deus. Nós somos do céu e é para lá que nós vamos. Amém? E por último, qual é a nossa verdadeira identidade? Filho amado de Deus. Eu comecei falando isso, gente, mas vira para a pessoa agora, para a pessoa ouvir a sua voz e diga assim: você é filho amado de Deus. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu queria, de verdade, gente, quando eu comecei a fazer todo o esboço, eu queria chegar no clímax da mensagem aqui agora, de chegar com essa informação de que você é filho amado de Deus. Só que eu comecei com esse texto, ao longo da mensagem inteira eu falei isso várias e várias vezes. Então eu acho que tem uma razão para isso aqui. Eu acho que alguém precisava nessa noite ter essa identidade reafirmada de filho amado por Deus. A nossa relação com Deus, ela é familiar, ela é de paternidade. A nossa relação com Deus, ela não é de merecimento, ela não é de recompensa, ela não é de esforço. A nossa relação com Deus, ela não é de tentativa e erro, não é de conquista. A nossa identidade é de amor, e o amor de um pai para o filho. Mais uma vez, Mateus 3,17, que diz assim: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. No meu melhor dia, gente, eu sou filho amado de Deus. No meu pior dia, eu sou filho amado de Deus. É Deus quem define a minha identidade, e Ele já falou que eu sou filho dele. Palavra de hoje: qual é a minha identidade? Fique de pé.